Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje vou falar sobre esse livro O Último Exorcista, do padre Gabriel Amorth, que é um cara que fez um... que é um cara... que intimidade. É um padre que fez parte de um documentário que está sendo exibido no Netflix. Se você assina Netflix ou tem alguém que assina Netflix, quiser assistir, assista. Eu ainda não assisti inteiro, por incrível que pareça, mas é uma coisa muito louca, assim. Nesse livro ele vai contar sobre o exorcismo. Óbvio que ele não vai contar todos os segredos, ele mesmo fala aqui, né? Mas é uma questão de fé muito grande, assim. Ele conta tudo sem medos e ele fala de padres que não acreditam em Deus e de padres que acham o exorcismo uma baboseira. Aqui, óbvio que ele vai defender o exorcismo, ele é um exorcista, ele é um dos padres que sabe fazer o ritual todo. Ele conta histórias de exorcismo que ele fez e faz, porque o exorcismo é uma coisa assim que você tem que fazer gradualmente, pelo que eu entendi. E tem pessoas que ficam por anos possuídos pelo demônio, ou por demônios, ou por, enfim, espíritos maus. E ele conta de muitas e muitas histórias, e de crianças a idosos, mulheres e homens. Ele fala de pessoas, ele é bem realista com relação ao acompanhamento psicológico, ele tem médicos consultores, psicólogos consultores, assim como tem também videntes consultores, não sei se eu posso falar que são videntes, mas pessoas que também pressentem a presença de um espírito ou não na pessoa. Então ele tem esse pé no chão de falar que às vezes é só uma questão psicológica, que um psiquiatra e um psicólogo ajudariam, uma terapia e remédios ajudariam, mas tem também esse lado dele dizer que realmente às vezes são espíritos ruins. E é doido isso, assim, essa relação de espíritos com trabalhos, porque às vezes tem a ver com magia, sabe? Algumas coisas relacionadas a, por exemplo, eu não gostei daquela pessoa, eu vou enterrar um pedaço de coisas para fazer mal para ela e ela vai ser possuída por um demônio. E aí é muito estranho, né, que é um lance que parece tão distante da gente, mas a gente tá falando de Europa, a gente tá falando de mundo atual, anos 2000, e o padre fazendo exorcismos até hoje. Por isso que eu digo que ele é bem realista com relação à Igreja Católica, porque tem padres que ele conversa, que ele cita aqui, que não acreditam nisso, não acreditam em espíritos maus e nem, quem sabe, em Deus, só acreditam na Igreja como uma instituição poderosa que pode deixá-los ricos, enfim. Mas não é a questão do livro. A questão do livro é ele falar sobre o exorcismo e que ele existe e que ele conta histórias de exorcismos reais que ele participou e participa. Se você é curioso com relação a como acontece um exorcismo didaticamente, calma que esse livro aqui não vai explicar tão certinho assim. Ele conta, ele transcreve alguns exorcismos, o que é interessante, o papo que rola entre o padre e o demônio, e ele diz que não é pra ficar conversando, o diabo é o rei da mentira. E tem padres aqui, pessoas que acompanham, que rezam com ele durante o exorcismo, que ele fala, não converse com o possuído, porque ele vai atacar nas coisas que você é mais fraco. Então esse livro tem muitas coisas, muitas conversas, transcrições de exorcismos, e a gente fica bem curioso para saber se realmente será que é isso, será que não é, e os motivos para a pessoa ser possuída, principalmente quando são crianças que teoricamente são, né, inocentes. Enfim, o padre conta tudo aqui na versão dele, o que eu acho bem interessante esse depoimento de uma pessoa que convive com isso diariamente, e essa relação da igreja com ele e dos outros colegas com ele. Tem algumas coisas aqui que eu não gosto, como por exemplo ele falar que, sei lá, que o rock é uma música do demônio. Não todas, ele fala aqui também. Não é só a música, né? Se existe um demônio, ele tá em todas as formas de comunicação do mundo. Então é no rock, no samba, no reggae, no, sabe, no MPB, em todo tipo de música, eu acho que a gente pode encontrar coisas demoníacas ou coisas do mal, sei lá. Então, quando ele começa a apontar coisas específicas de maldade, da onde vem essa maldade que assola o mundo, aí eu já comecei a não gostar tanto, mas tudo bem, é uma visão dele, é uma visão da igreja. Tipo, Marilyn Manson, que todo mundo fala que é um cara possuído e que, sei lá, né, pode influenciar negativamente as pessoas. Também não acho que ele influencie positivamente, mas também a gente não pode dizer que ele seja um dos cavaleiros do apocalipse, enfim. Quando começa a especificar muito, assim, eu já não
não gostei tanto do livro. Mas também algumas coisas acabo concordando. Porém, é um livro que é muito interessante você ler se você se interessa por isso. Tem gente que... Eu não li ainda aquele livro Exorcismo, né? Não li sobre aquele casal de caçadores de fantasmas, que muita gente fala que é uma farsa também. Então, assim, é muito legal pra você que tem esse interesse nessa parte de espíritos e tal, nessa parte do exorcismo. Então é muito legal você realmente ter uma visão do padre, né? A Igreja Católica é conhecida por ser uma instituição muito fechada, e aí vem de repente um padre escreve sobre exorcismo, sobre o que ele faz, e criticando às vezes alguns colegas e a própria postura da igreja também com relação a abandonar um pouco isso, né? Aqui no livro até fala assim, numa era de renovação da Igreja Católica, de repente a gente vê um padre falando sobre o exorcismo que parece ser uma coisa muito medieval, né? Uma coisa muito antiga, até inexistente. Mas como ela seria inexistente se os demônios continuam atacando a humanidade, né? Enfim, é legal você conferir esse lado sabendo que não é o lado da Igreja Católica oficial, é o lado do padre Gabriel Amorth, que faz exorcismos até hoje. Então é muito interessante a gente conhecer tudo isso, porque afinal a gente acaba conhecendo como aquela coisa muito espalhafatosa e alegórica que é um exorcismo, e quando o espírito fica falando com a voz grossa através de uma menina, por exemplo. Então assim, é uma coisa muito doida e é muito interessante a gente conhecer essa versão do padre. Tem muitos outros livros e filmes com relação a isso, mas acho que é a primeira vez que a gente conhece a versão de um padre mesmo, né? Caso você conheça algum livro, algum filme, alguma coisa que queira indicar sobre o tema, deixa aqui nos comentários. Esse livro foi me dado pela minha cunhada, Cristina, não sei se era essa a intenção quando ela me deu, mas mais sobre uma reflexão sobre a maldade, enfim, sobre o próprio demônio. Mas sabe que eu gostei de ler esse livro, de ler essa versão sobre o exorcismo e sobre a visão do padre com relação à maldade, enfim, sobre tudo isso. E eu gostei desse livro, eu recomendo para as pessoas que se interessem pelo tema. Como eu disse, é um dos poucos livros de padre, talvez, que tenha falando tão sinceramente sobre isso e que seja um exorcista além de tudo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.